pacientes e neurocirurgiões conheçam ela de forma adequada, porque quem faz o acesso somos nós. Já vi no passado muitos cirurgiões de coluna chamarem cirurgião de cabeça e pescoço para fazer um acesso cervical, mas não há sentido. A gente mesmo tem que aprender a fazer esse acesso, que é o nosso dia a dia. Então, só para lembrar, embora no nosso dia a dia ninguém hoje faz uma cirurgia de cervical sem ter um arco cirúrgico, uma radioscopia transoperatória. Mas é importante lembrar, essas referências anatômicas, quando você vai se deparar com esse tipo de abordagem e lembrar quais são as principais vértebras relacionadas com a anatomia de superfície. Então, a cartilagem cricoide se encontra ao nível C6, o ocioide, a vértebra C3 e o palato duro, a vértebra C1. Então, olha a relação do ocioide e da cartilagem cricoide com a coluna cervical mais alta. De um modo geral, quando a gente vai categorizar a cirurgia de coluna cervical, nós temos 3 regiões, né? A região bem mais alta, que é a transição crânio-cervical, que vai de C0 a C2. Depois temos a parte mais alta, de C3 até C4, né? C4, C5 às vezes. E a região mais comum, que é a região mais baixa, C5, C6, C6, C7, são as mais comuns e as mais fáceis e que a gente está mais habituado. Então, lembrar que na cirurgia mais alta, o ocioide é uma referência anatômica. Em relação à vértebra, a cirurgia mais baixa, a vértebra C6, é importante conhecer essa relação, que ela está justamente na transição da junção entre a faringe e o esôfago e entre a laringe e a traqueia, né? A cartilagem cricoide, ela marca esse limite nessa transição. Abaixo disso, nós vamos ter a traqueia, abaixo da cartilagem cricoide, já não é mais essa parte mais cartilaginosa, assim o tubo traqueal, e temos, em média, 7 a 8 anéis abaixo do externo, ok? Dos quais os primeiros vão ser cobertos com a glândula tireoide. Então, vamos lá, lembrar um pouco da anatomia óssea, antes de entrar nas partes móveis e na coluna propriamente dita. Então, a anatomia, você pode notar que como a abordagem para a região mais alta, ela é prejudicada pela presença da mandíbula. A gente não tem um acesso bom anteriormente por causa da mandíbula. Então, muitas cirurgias nessa região mais alta, ela acontece pela via transoral. Em C3, o ocioide, e aqui embaixo a gente tem um acesso mais direto, por isso que as cirurgias para a região C4, C5, C5, C6 e C6, C7 são as mais fáceis para a gente fazer. Então, olha quando a diferença da presença da mandíbula com a mandíbula e sem a mandíbula na região superior da coluna cervical. Vamos falar agora aqui um pouco, em seguida, da musculatura. Vamos de fora para dentro. Então, ao abrir a pele, a gente se depara com a musculatura, né? Então, nosso músculo é o platisma, o músculo de superfície. Ele sustenta a pele e ele tem essa disposição levemente oblíqua e ele tem um trajeto oblíquo para fora, né? De cima para baixo. E ele dá a consistência do pescoço, ele mantém a pele do pescoço. É importante entender essa orientação porque é preferível que se abra o platisma após abrir a pele no sentido de suas fibras. Quando alguns cirurgiões optam por uma incisão transversa no platisma, quando o paciente no pós-operatório ele faz expressões faciais e no pescoço, a cicatriz fica marcada e mostra aquela prega, né, transversa no pescoço. Então, a incisão no platisma horizontal, ela é desfavorável do ponto de vista estético. Então, do ponto de vista funcional, é melhor abrir o platisma no sentido vertical do que horizontal.
Abrindo o platisma, a gente tem a musculatura anterolateral do pescoço, né? Então, um grande músculo que demarca essa região do pescoço, essa região anatômica, é o esternocleidomastoideu, que vem da mastoide no externo para a clavícula. Ele é importante porque ele delimita os triângulos do pescoço. Adiante dele, o triângulo anterior do pescoço, e posteriormente a ele, o triângulo posterior do pescoço. Para nós, o que vai interessar é o triângulo anterior. Então, o bordo anterior do esternocleidomastoideu, para nós, é uma referência anatômica, porque ele vai nos guiar para trabalharmos adiante. Então, nunca atrás do esternocleido, sempre adiante. E essa é a referência, né? Quando a gente faz uma incisão, a gente costuma, se for horizontal, colocar mais ou menos o centro da incisão mais próximo aqui do esternocleidomastoideu, para que a gente possa usar esse corredor como acesso. O próximo músculo que eu quero frisar aqui é justamente o omoioideu. Como o nome diz, ele vem da escápula, da omoplata, né? Omo, escápula, e vai até o osso ioide e tem esses dois ventres. E por que ele é importante? Porque normalmente ele surge no nosso acesso cirúrgico naquelas cirurgias de abordagem dos níveis mais baixos. Somente C6, C5, C6 e C6, C7 é mais comum. Então, você opera no nível C6, C7, você se depara com o homoioideu. Esse músculo pode ser, muitas vezes, apenas afastado para baixo, deslocado, ou às vezes pode ser seccionado para ter acesso à coluna cervical. Está aqui o músculo homoioideu, vai ser visualizado na cirurgia dos níveis mais baixos. Em seguida, o músculo longus colli. Ele é um músculo da camada profunda. Ele é um músculo que está todo preso à coluna cervical na sua porção anterior e vai até os níveis torácicos altos, até T3. É dividido em 3 ventres, que a gente vai ver daqui a pouco essas porções, né? As 3 porções do esternocleidomastoideu, do longus colli. Ele faz a flexão anterior do pescoço. Ele é um estabilizador também do pescoço. Qual a importância também dele? É porque ele nos vai orientar na hora da cirurgia, quando a gente tem acesso à parte profunda da coluna, ele nos vai guiar para nos orientar a entender e a compreender a linha mediana. Então, para sabermos se estamos ou não na linha mediana, a gente tem que estar orientado pela presença dos 2 longos collis. Então, os 2 em paralelo nos vai guiar para a linha mediana. Então, você identifica os 2 longos collis e se situa na linha mediana. Qual a outra importância prática do longus collis? É que ele vai ser o elemento onde o afastador de partes moles vai se agarrar para afastar as partes moles. Então, quem usa afastador tipo caspa ou outro tipo de afastador, as garras desses afastadores, elas se prendem no longus collis. Se não houvesse longus collis, elas seriam presas nas estruturas viscerais da linha mediana e isso seria ruim, né? Prendendo no esôfago ou na traqueia. Então, o longus collis nos ajuda a usar o afastador e prender nesses músculos. Então, a importância é identificar a linha mediana e também servir de apoio para o afastador de partes moles. Então, está aqui, né? O longus collis, aqui é o longo da cabeça e o escaleno. Então, essa é a musculatura profunda do pescoço, a musculatura estabilizadora do pescoço, né? As porções superior, vertical e oblíqua do longus collis, indo até T3. Então, toda a cirurgia que vai até não só a cervical, mas também a transição cérvico-dorsal, é importante conhecer esses músculos e usá-los na abordagem cirúrgica. Então, aqui são os 3 ventres, vou passar rapidamente. Esse slide aqui, pessoal, ele
explica o componente facial. E esse componente facial é muito útil para nós na abordagem cirúrgica, porque ele separa as partes moles em compartimentos, né? Então, são vários revestimentos faciais. Esse aqui reveste, em vez o esternocleidomastoideu. Depois tem essa face amarela, em amarelo, que reveste a parte visceral. Se lembrem que as estruturas viscerais da linha média representam o trato digestivo, o esôfago e a faringe, e o trato respiratório, né, inicial, a laringe e a traqueia. E, em seguida, a fáscia cervical, né, pré-vertebral, ela é a que nós vamos nos deparar antes de chegar ao disco. Então, é uma face que está, a face pré-vertebral, ela está colada na coluna, ela passa adiante dos longos colis e se estende lateralmente por sobre os escalenos. Essa fáscia vai nos separar da fáscia visceral da linha mediana. Então, isso permite um corredor facial entre as estruturas da linha mediana e a coluna vertebral. O outro componente é justamente a bainha carotídea, né? A fáscia vasculonervosa. Mas esse aqui, a fáscia pré-vertebral, é a mais importante e é preciso que nós a conhecemos. Então, aqui, olha, ela é conectada com as demais fáscias, né? E separa do espaço retofaringeal. Cobre todos os músculos pré-vertebrais e se estende lateralmente até os escalenos. Vai da base do crânio até o tórax. Lembrar das artérias cervicais, nós temos no nosso campo de trabalho a carótida. A carótida comum, ela se bifurca na transição de C3 para C4 e representa justamente o bordo superior da cartilagem tireoide. E ela vai dar a carótida interna e a externa. A diferença entre elas é que a carótida interna, ela não dá ramos no pescoço. Então, numa cirurgia mais alta, se você acabar se deparando com a carótida já bifurcada, a interna não vai ter ramos no pescoço, só tem ramos da base do crânio para cima. E a vertebral é importante conhecê-la, né? Porque ela vai entrar no forame de C6, transverso, e vai até entrar no forame magno, percorrendo aí, perfurando aí a membrana atlanto-axial, com suas 4 porções, né? Pré-vertebral, vertebral, a porção atlanto-axial e a porção intracraniana. As vertebrais, a gente tem que ter cuidado. Na cirurgia de hérnia, nem tanto, porque ela está muito lateral. Mas quando nos deparamos com outras patologias, como um tumor vertebral, ou como uma espondilodicite, ou uma destruição vertebral mais grave, é importante ter cuidado com as artérias vertebrais para não provocar lesão nessas artérias. Então, aqui, né, a vertebral no processo, no forame transverso. Quando a gente faz uma corpectomia radical em bloco, né, que a gente chama, para tumores primários da coluna cervical, há um mês atrás eu operei um cordoma cervical e você precisa ressecar em bloco a vértebra, porque o cordoma é uma patologia altamente recidivante e quanto mais margem você tirar, é melhor. Então, você acaba fazendo a ruptura aqui do processo transverso, para abrir o processo transverso, e você depois secciona o pedículo de cada lado, né? Você faz isso dos dois lados, transverso e o pedículo, para poder puxar a vértebra em bloco. É importante esse conhecimento da vertebral. As veias, a veia jugular interna, junto com a artéria carótida, e as veias jugular anterior e jugular externa, como vocês já conhecem. Vou falar um pouco dos nervos e das artérias laringeias, porque muitas vezes nós não damos a devida importância
principalmente para os nervos que estão nessa região. Então, vamos falar um pouco aqui das artérias, né? A artéria tireoidiana superior. Nós temos basicamente dois fascículos vasculonervosos que vão inervar, irrigar essa região e que eles se apresentam no nosso acesso cirúrgico até a coluna. Nesse corredor que é criado até a coluna, nós temos dois feixes vasculonervosos. Um superior, justamente ao nível de C3 e C4, composto pela artéria tireoidiana superior e pelo nervo laringeu superior. E embaixo, isso aqui são ramos da carótida externa. E embaixo, nós temos a artéria tireoidiana inferior, que por sua vez é ramo da artéria subclávia, do tronco tirocervical, que está aqui embaixo na cirurgia mais baixa, CC e C7. É importante conhecer esses feixes que atravessam a nossa cirurgia e, às vezes, de forma inadvertida, nós fazemos a ligação. O que eu aconselho é sempre tentar preservar esses vasos tireoidianos e laringeus. Isso aqui, pessoal, é importante esse conhecimento, porque na cabeça de todo mundo só existe o nervo, o laringeu recorrente. E isso não é verdade, nem devemos aprender dessa forma. Então, todo mundo pensa, olha, o nervo laringeu recorrente está na nossa preocupação da cirurgia mais baixa. Então, quando eu vou fazer uma cirurgia C3, C4, C4, C5, eu não me preocupo muito com o laringeu recorrente. Só que existe outro nervo, que é o laringeu superior. E esse nervo, ele também causa rouquidão, né? Aqui um estudo retrospectivo que a Spine fez para as lesões do nervo laringeu superior. Essas lesões, elas causam a disfonia persistente. Então, não é só o laringeu superior recorrente que causa disfonia, mas também o laringeu superior. Então, pacientes, até relato alguns casos de cantores, de pessoas que trabalham com a voz, que fizeram cirurgias alta e também desenvolveram disfonia pela ligadura inadvertida desses ramos aí. E a monitorização intraoperatória, ela é eficaz não só para monitorizar a parte baixa, né, o recorrente, mas também para monitorizar o laringeu superior. E agora o mais famoso de todos, o laringeu recorrente. Ele é visto, mas a preocupação maior é na cirurgia mais baixa, né? Essa questão de lado direito, lado esquerdo, isso a gente tem se preocupado um pouco menos, porque hoje em dia a tendência é o seguinte: se você tem uma hernia foraminal do lado esquerdo, é preferível abordá-la pelo lado direito, porque você tem um corredor oblíquo para ter acesso à hernia foraminal esquerda. Se essa hérnia ela é foraminal direita, é mais fácil operar do lado esquerdo. Então, existem outras preocupações ao lidar com o nervo laringeu recorrente. A gente vai ver nisso no decorrer da aula, que, por exemplo, a colocação do afastador, a pressão em cima do esôfago, a pressão em cima da traqueia, o tubo endotraqueal, ele com o CAF cheio por muito tempo na cirurgia. Então, vários fatores de manipulação são muito mais preocupantes do que a escolha do lado para abordar essa cirurgia mais baixa. Então, aqui é um pouco, né, da anatomia. Outra situação importante também é conhecer a cadeia simpática. Ela fica um pouco lateral ao longus colis. Então, aqui é o longus colis, né, de um lado e do outro. Ele não fica na borda medial, ele fica por cima dele um pouco mais lateral. E, às vezes, quando você vai operar um tumor, quando você vai operar uma patologia mais grave, e se disseca muito lateralmente o longus colis, você tem que afastar ele, esse tronco simpático pode estar vulnerável. Uma vez eu vi um colega operando, e era um tumor,
e ele afastou o longos colis e passou o bisturi elétrico transversalmente no longos colis para ganhar espaço para afastar. E depois eu falei para ele que isso aí correria em risco de lesar a cadeia simpática. Certa vez eu fui operar um paciente com uma fístula do ducto linfático no pescoço e saiu com a lesão da cadeia simpática e o paciente desenvolveu um quadro de Horner no pós-operatório. Então tem que ter cuidado nessa abordagem mais lateral ao longo dos colos. Isso aqui é um pouco da anatomia discal. Então, é importante aqui que a gente entenda que o disco ele não é tão grande quanto a gente acha que é. Não é tão alto. Então, aqui é um trabalho que mede a altura dos discos na sua parte anterior, né? A anterior sempre é mais alta do que a parte posterior. Então, vocês notem que os discos eles variam em torno de 4 milímetros de altura. Por que eu estou citando isso? Porque é comum, às vezes, a gente fazer uma dissectomia e vai colocar um queijo cervical e escolhe um queijo muito alto, um queijo de 7, achando que isso aí vai ser o mast, né? Você vai distrair muito, vai abrir bem os espaços, mas isso não é fisiológico. Nós, na nossa fisiologia normal, a gente não tem esses discos com essa altura toda. Os discos são mais baixos, eles são menores. Então, hoje já há uma tendência para a gente não estressar tantos platôs com queijos muito altos, porque isso leva a uma maior chance de subsidence, que é um tópico que a gente vai falar mais adiante. Então, agora eu queria, visto essa parte inicial da anatomia, eu queria falar um pouco sobre a questão da cirurgia em si, os macetes da cirurgia. Então, eu sou um pouco da filosofia de que se você segue uma rotina, um padrão, você tende a errar menos. Então, quem diz muito isso é o Dr. Evandro, né? Ele diz que neurocirurgia é igual, é um cookbook, é um livro de cozinha, um livro de receita. Então, você tem que seguir aqueles steps, aquela sequência para você errar menos. Então, se você mentaliza uma sequência lógica, né, você tenta pensar de forma mais cartesiana, você consegue fazer melhor a cirurgia e errar menos. Mas a gente tem a tendência de querer sempre improvisar, acha que a gente já tem muita experiência, não precisa lembrar o passo a passo, mas se a gente mentaliza esse passo a passo, eu acho que a cirurgia flui melhor. Eu estou falando isso principalmente para os residentes que estão na formação, para lembrar sempre dessa tendência de ser mais metódico na cirurgia. Então vamos lá, eu vou dividir a cirurgia em 8 etapas. A primeira etapa é justamente o funcionamento e a incisão, depois a cervicotomia, ao chegar na coluna, identificar e preparar o nível, vai ser feita a dissectomia, em seguida a colocação dos afastadores de partes móveis, depois a dissectomia ou a corpectomia, em seguida a descompressão mieloradicular, o implante, a colocação do implante, por último a hemostasia e o fechamento. Então esses são os 8 passos da cirurgia da coluna cervical. Então, em primeiro lugar, eu me lembro quando eu fazia residência, quando eu fazia fellow, né, a gente via aquelas mesas Misurro, as mesas mais sofisticadas para fazer coluna. E pode ser certeza, pessoal, a coluna cervical é a cirurgia mais simples e sem muito arrudeio. Isso pode ser feito em qualquer mesa cirúrgica. Não precisa de muita coisa. Se não tiver um equipamento especial, você pode fazer com a rodilha, né, um apoio da cabeça. Coloca um coxinho debaixo do ombro e você já estende bem o pescoço, posiciona bem. Qualquer um pode operar em qualquer lugar, né? Falando no aspecto da posição e da mesa, né? Não precisa de muita cerimônia para operar uma coluna cervical.
Então, é importante colocar o apoio debaixo dos ombros para você estender um pouco o pescoço. As pessoas têm que ficar em extensão para você ter acesso, né, à coluna cervical. Sempre deixar o nível em questão na posição horizontal. Então, você vai ver isso no raio-x. Então, se você operar C5, C6, tenta deixar o espaço C5, C6 perpendicular ao chão. Para você, quando colocar o microscópio, você está bem plano. Às vezes você vai operar uma hérnia, semana passada, faz uns 15 dias, operou uma hérnia C7 e T1, hérnia difícil. Então, a gente teve que, na hora que foi operar, a gente fez um treino para que esse nível C7 e T1 ficasse na nossa frente, né? Mas sempre ver isso aí, que você, o nível central, se a abordagem de múltiplos níveis, por exemplo, C4, C5, C5, C6, C7, deixa o nível intermediário na sua cara, né? O espaço entre os platôs, eles têm que ficar perpendicular ao solo. Em algumas mesas têm retratores de ombro que você pode retrair somente na hora do raio-x e depois volta ao normal. Se não tiver paciência, vai usar o esparadrapo, né, para afastar a coluna cervical. Cuidado para não manter muito tempo o esparadrapo, porque senão você faz um estiramento do plexo braquial, né? Então, tão logo você já operou os níveis, já pede para alguém soltar esses esparadrapos para não ficar muito tempo. Às vezes você acabou a cirurgia, né, fazer hemostasia e deixa o esparadrapo lá tracionado. Na hora que já acabou a cirurgia, já pede para alguém de fora soltar os esparadrapos. E proteger bem, né, as extremidades, a cabeça, para evitar as úlceras. Então, a incisão pode ser feita, tem aqui a mesa, né, um procedimento simples. Eu sempre uso o arco cirúrgico dessa forma, e aí a gente faz tanto o perfil como o raio-x de frente para ver a linha mediana. Identifico a linha mediana e o esternocleidomastoideu, e a gente usa a incisão transversa, né? Eu vou falar um pouco da incisão agora. Então, óbvio que a incisão ela vai ser baseada pela fluoroscopia, muito mais do que os landmarks. A direção aqui um pouco entre transversa e oblíqua, a incisão transversa ela é adequada para até 4 níveis. Então você consegue abordar bem, porque o importante não é só a incisão, é também abrir bem o platisma e dissecar as partes moles de forma que não ocorra um afunilamento lá dentro. Às vezes a pessoa abriu muito superficialmente e vai afunilando, quando chega lá embaixo fica com aquela dificuldade de retrair. Então tem que lembrar que tem que ser homogêneo essa dissecção, mantendo um amplo espaço até embaixo, não só na abertura. Então, com a incisão transversa, você consegue descolar bem a pele do platisma, tanto para cima quanto para baixo, e você consegue abrir o platisma na forma oblíqua e ter acesso até 4 níveis. Em direção ao lado direito e esquerdo, obviamente, quem é destro tem a preferência para operar pelo lado direito. Quem é canhoto, é sinistro, opera pelo lado esquerdo. Isso é habitual. Mas eu também uso o critério da seguinte forma: se a cirurgia de linha mediana, por exemplo, uma mielopatia espondilótica, em que a compressão é mais mediana, um tumor, que a compressão é mediana, eu entro pela direita. Agora, se a hérnia é uma hérnia foraminal do lado direito, se eu for entrar pela direita, eu vou ter dificuldade de ver essa hérnia bem lateralizada. E aí eu faço a opção de entrar pelo lado esquerdo, porque eu tenho um corredor oblíquo para abordar a hérnia foraminal do outro lado. Então, essa é a forma que eu uso. Uma reoperação, o que fazer, né? Então, é comum nós nos depararmos com a doença do nível adjacente. Por quê? Porque a artrose é uma doença progressiva.
O doente teve uma doença em L5, S1, daqui a pouco ele tem L3, L4, e assim vai. Mesma coisa na cervical. Às vezes você operou C3, C5, C6, daqui a pouco apareceu uma doença em C4, C5. Daqui a pouco apareceu uma doença até mais alta. E o que fazer? Se essa nova cirurgia for próxima à incisão, você pode aproveitar a incisão, sabendo que vai ter uma dificuldade. Se essa nova abordagem for bem mais alta, eu prefiro fazer uma outra incisão mais acima. Aí você pergunta, será que isso aí não vai levar a necrose de pele, 2 incisões na pele, não vai deixar uma pele sofrida? Não. Essa vasculação da pele é muito boa e normalmente não acontece essa isquemia, essa necrose do flap. Lembrar também, na reabordagem, e muitos pacientes podem ter uma paresia de corda vocal subclínica. Aí você operou o paciente do lado direito, pelo lado direito. E aí causou, infelizmente, às vezes pode causar uma lesão do laringeu recorrente com uma paresia de cordas vocais direita que o doente às vezes tem um vozeirão e compensou e você não percebe isso, nem ele percebe. E aí você diz, olha, eu quero evitar aqui abordar pela direita, vou fazer isso agora do lado esquerdo. E aí você pode causar uma lesão do outro lado e aí o doente sai realmente com uma disfonia mais severa. Então, sempre quando for fazer uma abordagem de um outro lado, ou até às vezes do mesmo lado, uma abordagem, é interessante fazer uma laringoscopia para ver se o paciente não tem nenhuma lesão de pregas vocais, né? Então, eu procuro fazer uma incisão menor, pequena, para focar justamente no que eu vou operar. Então, se eu vou operar só um nível, faço uma incisão pequena aqui, olha, bem pequenininha, e caio direto na cirurgia. Porque se você, às vezes, sente seguro, quer fazer uma incisão muito grande, e você, às vezes, expõe lá embaixo também de forma desnecessária. E você leva mais a um risco de complicações, como hematoma no leito, infecção, lesão do recorrente. Então, seja objetivo e se você quer fazer uma cirurgia focal para um nível só, vá direto ao assunto, sem fazer muito grandes abordagens. Se for, obviamente, uma cirurgia maior, de 3 níveis, ou uma lesão tumoral, aí você faz uma visão maior, né? Pronto, isso aqui eu estava falando da reabordagem. Essa é uma colega que eu tinha operado ela lá para a Médica há uns 10 anos, esse nível aqui, 2, 3, 4, 5, 6, né? E depois de um certo tempo, fiquei acompanhando ela desenvolveu em seguida um quadro mielopático, nesses 2 níveis aqui, olha. Fez uma estenose nesses 2 níveis, e aí a proposta que eu fiz para ela foi justamente a abordagem em um outro nível, né? Isso aqui era, aliás, em outra incisão. Isso aqui é a incisão prévia, e a gente operou ela para esses 2 níveis com incisão no outro nível, mais acima. Isso aqui é importante esse conhecimento porque vocês vão ver, quem opera com coluna, depois de 10 anos, os pacientes desenvolvem, né? Uma doença no nível de cima, é importante ter essa noção aí. Então, ela tinha feito aqui, olha, naquela época não tinha esses queijos melhores, tinha só esse espaçador. Olha como o espaçador foi assimilado pelas vértebras. E aí, nesse caso aqui, ele colocou 2 queijos com trava nesses 2 níveis. Agora, a segunda etapa, que é a cervicotomia. A cervicotomia, ela consiste na abertura do platisma. A gente abre, como eu falei, na longitudinal, evitar a incisão transversa para não lesar a fibra muscular e não ficar aquela cicatriz horrível, né? Quando o paciente faz esse movimento aqui do pescoço, você vê a marca da cirurgia e essa cicatriz acaba denunciando que o paciente fez uma cirurgia. E todo paciente que opera cervical, ele se preocupa muito com a estética, porque você não tem como esconder o pescoço. É difícil, você não vai andar de gola alta, principalmente no Nordeste, de gola rolê, né? Você vai andar com o pescoço à vista. Então é importante que você se preocupe com a estética
na cirurgia cervical. Às vezes você faz cirurgia maravilhosa e lá está uma cicatriz horrível, está uma marca no pescoço e o paciente fica reclamando da cicatrização, né? Então, nessa cervicotomia, lembrar os músculos, identificar o fascículo vasculo-nervoso. Então, depois de identificar os músculos, você tem que identificar, embaixo do seno primeiro estrodeu, o fascículo vasculo-nervoso. Como é que identifica? Pela pulsação. Então, lá tem a carótida pulsando. Você palpa a carótida e você vê a pulsação. Então, você olha, identifica a carótida, estou seguro. E aí eu vou entrar medialmente ao fascículo vasculo-nervoso. Uma dica que eu faço é o seguinte: eu palpo a artéria e eu faço uma leve pressão para segurar a artéria, para ela não ficar soltando e dançando dentro do campo cirúrgico. Então você coloca o dedo na carótida e segura ela um pouquinho. E aí você vai dissecando medial a ela. E evita que a carótida fique, pela pulsação, dançando em cima, na frente do seu campo. Identificar as estruturas da linha mediana. Cuidado para não lacerar o esôfago, né, lesar o esôfago, principalmente que é o que está mais próximo da coluna. Ou na cirurgia alta, a faringe. Às vezes muitas pessoas se confundem e acabam entrando na faringe, né? Identificar a presença de bócio, você identifica isso facilmente no pré-operatório e entender que o bócio pode prejudicar, pode dificultar um pouco a cirurgia nos níveis mais baixos. Identificar os vasos e nervos transversos, como eu falei antes na anatomia. Na parte superior, o laringeu superior, com a artéria tiroidiana superior, e na parte baixa, o laringeu inferior, com a artéria tiroidiana inferior. Chegou lá embaixo, identificar alguns coles e identificar a linha mediana. A melhor forma de identificar a linha mediana é estar situado simetricamente entre os dois novos coles. Se você se atrapalhar, coloca uma pequena identificador metálico, né? Pode ser uma agulhinha que você tiver, na linha mediana, na vertical, e bate um raio-x, faz endoscopia. Você tem noção da linha mediana. Então, lembrar que tudo isso forma um corredor que vai nos deixar cara a cara com a coluna cervical. Então, aqui, olha, basicamente, nós temos que trabalhar pensando nesses 4 segmentos aí, né? O segmento alto, aqui, olha, o segmento C3, C4, C4, C5 tem uma abordagem um pouco mais alta aqui. O C5, C6, C7 é o nosso dia a dia, próximo à cartilagem cricoide, e a junção cérvico-dorsal, a incisão um pouco mais baixa. Um erro que muita gente comete é fazer a incisão muito próxima da clavícula. Não precisa, porque essa incisão na pele, se você fizer a incisão muito próxima aqui, você não vai conseguir mobilizar para baixo, porque a clavícula vai lhe impedir. Então, você faz a incisão um pouco mais alta, descola bem a pele e abre o platismo. Então, não precisa fazer incisão colada na clavícula. Então, aqui estruturas que se apresentam nessas abordagens desses 4 níveis de coluna cervical. Só uma coisa aqui, pessoal. Lembrar que para abordar a junção cérvico-dorsal é importante ter um estudo da anatomia do externo. Então, eu aconselho aí fazer uma tomografia da cervical com reconstrução, incluindo o externo, a clavícula, para você ter uma noção da altura da vértebra C7 em relação ao externo. Então, para abordar um C7T1, você tem que ter essa noção. Esse paciente que eu falei que a gente operou da NC7T1, ele tem um pescoço tão longo que daria para a gente ter operado uma hérnia T1, T2, por via anterior. Agora, se o paciente é atarracado, tem breves coli, né? Pescoço curto, aquele padrão da impressão basilar, você não consegue fazer essa cirurgia. Então, aí, olha, as estruturas que vão nos interessar nessa abordagem do pescoço, né?
Então, eu vou aqui olhar os níveis C3, C4, o que é que tem na frente, só revisando. C5 e C6, né? Vamos lá. Então, chegou na coluna, como identificar? Primeiro passo é o seguinte, normalmente quando você vai operar um paciente com uma doença degenerativa, se for tumoral é bem mais fácil, mas se for doença degenerativa, normalmente o nível doente, ele tem um osteófito anterior. É bem comum isso. Então, pela própria palpação manual do osteófito, você já se situa e já sabe mais ou menos em que nível você está entrando. Mas, obviamente, que o padrão ouro, né, é a identificação com a radioscopia. Você coloca uma agulhinha. Essa história de colocar agulha vai degenerar o disco, né? Se você, por acaso, errar o nível, não se preocupe, uma furadinha aqui não vai... É isso que vai degenerar o disco. Em seguida, é importante fazer a retirada dos osteófitos. Então, assim que identifico o nível, já faço a retirada dos osteófitos. Para quê? Para aplanar, né? Aplanar as vértebras. Fica mais fácil você trabalhar. Então, quando retira os osteófitos, você fica mais fácil de operar, de fazer todas as etapas. E sempre tirar um pouquinho aqui do osteófito para você ter um acesso mais, ter maior campo de visão para a parte profunda, a parte do disco. Então, sempre fazer a ressecção dos osteófitos anteriores. Afastar um pouco os longos core, cuidado para não desvascularizar muito os longos core, mas afastar um pouco lateralmente para que possamos colocar os afastadores. E com isso abrir o anel discal, né? Então aqui, olha, esse aqui é o osteófito. Então remover esses osteófitos, soltar as inserções dos longos core na frente, para que a gente possa ter um melhor acesso, né? Então, se você operar apenas o nível, afaste os longos coros apenas naquele nível. Não precisa secar ele todo. Não precisa, porque uma das grandes fontes de sangramento pós-operatório é justamente o descolamento dos longos coros. Então, se você descola muito, você fica mais vulnerável para sangramento pós-operatório. Sempre sangra, né? Porque ele é um músculo vascularizado. E essa vascularização, ela fica colada nos vasos perfurantes das vértebras. Como é que tira isso aqui? Pode tirar com drill, ou acho mais fácil, mais seguro, uma goivinha delicada, né, pontiaguda, para tirar esses osteófitos aqui. Então você tirou os osteófitos e afastou aqui, olha, os longos coles, e você aí abre o anel, né, vai depois abrir o anel, né? Abre o anel com, pode ser um bisturi lâmina 11 ou lâmina 15. Sempre deixar a face dorsal do bisturi para, se você vai da linha mediana para fora, a face dorsal vai em direção ao esôfago, para não deixar a parte cortante no esôfago. Quando vai chegando aqui, olha, lateralmente, tem que ter cuidado com a carota. Aí você vira o bisturi e faz o contrário. Colocação agora dos afastadores. Essa parte é importante porque os afastadores, eles é que vão nos ajudar para fazer uma boa exposição. Então, tem os afastadores de partes mole, eles são ancorados no longos cole, não ancorar esses afastadores, né, solto, porque aí você vai afastando e você está, na verdade, retraindo o esôfago e do outro lado a carótida. Então, nunca fazer isso. Sempre apoiar as lâminas dos retratores no longos coles. Colocar os parafusos de caspa é muito útil, entendeu? Sempre colocar no centro da vértebra quando você vai fazer uma abordagem para colocar um cage, né, um tumor. Por quê? Se você coloca mais próximo do platô superior e inferior, o que pode acontecer é, na hora de distrair, essa força de distração rasgar a vértebra. E aí você tem que ter outro tipo de distrator, no caso, que é o distrator intersomático. Então aqui, olha, uma dica: se você vai operar um nível só em queijo, coloca um afastador, olha, um pino aqui e um pino aqui.
Quando eu vou operar vários níveis e eu tenho muito espaço, eu já coloco já os 4 pinos aqui, ó, no caso. Ó. Já coloquei os 4 pinos de caspa. O ideal é colocar aqui assim, ó, no meio da vértebra, né? Mas às vezes a incisão não permite. E aí, para 3 níveis, eu coloco apenas 3. Opero os 2, depois vou lá para baixo, tiro os de caspa, todos, e opero aqui. Depois eu vou dar uma dica para operar muitos níveis, né? Múltiplos níveis. Pessoal, se você vai operar, hoje cada vez menos a gente usa placa cervical, né? A placa hoje é mais para você vai operar um tumor, uma corpectomia, ou você vai corrigir uma cifose, ou uma fratura, né? Vertebral, traumática. Mas, de um modo geral, na doença degenerativa, a tendência hoje é usar cada vez menos a placa cervical e usar cages em vários níveis. Então, vamos lá. Quando você vai usar uma placa, eu tenho um macete que é colocar a placa antes, uma placa curta, e eu coloco a placa na posição e já faço o furo nos orifícios da placa. Então, por exemplo, eu estou operando, entrando pelo lado direito. Eu coloco um furo aqui, lado esquerdo, esse furo aqui, e coloco os 2 afastadores, os 2 pinos de casco. Quando eu for tirar os pinos, já está feito o furo de colocar a placa. E outra vantagem é que esses pinos aqui, eles já fazem já a retração do esôfago. Eles ajudam já na retração, porque estão bem lateralizados. Então, é uma dica. Ao operar vários níveis como esse, você pode colocar todos de uma vez ou pode ir colocando gradualmente. Às vezes não dá para colocar todos porque a pele fica muito esticada e começa a necrosar a borda da pele. Então é melhor, nesse caso, se não der, coloca esses níveis aqui e vai fazendo dissectomia de um, de outro. Quando acabar essa, você coloca o pino aqui e faz a última. E aí você consegue manejar bem isso. Eu sempre tive uma preocupação com o afastador e eu sempre tinha dificuldade com o afastador de caspa de partes mole. Por quê? Porque ele afunila muito, ele é muito alto às vezes as lâminas e você perde campo, você perde iluminação. E você, com o microscópio, você perde aquela mobilidade de ver os ângulos, de ver os cantos da sua incisão. E aí eu notei muito que o afastador de caspa de partes moles, ele acabava perdendo, limitando o nosso campo visual. Além do que, o afastador de caspa de partes moles, ele retrai o esôfago e a linha mediana, e isso é um fator de risco para o laringeu recorrente. E aí eu desenvolvi esse afastador aqui, olha, eu vou mostrar ele mais adiante, eu baseei no Gelp, e a gente fez um Gelp que ele é invertido e ele se prende no longos colis, e você pode colocar ele em paralelo aqui, olha, em série, aliás, e você, por exemplo, vai abordar 2 níveis. Você coloca aqui os parafusos de caspa e coloca esse afastador no nível que você vai operar e no outro nível aqui embaixo. A vantagem é que o gancho dele vai entrar justamente no nível. Então, ele é bem prático. Então, ele não ocupa espaço, ele permite uma boa visualização, permite a entrada de luz e permite que você consiga manusear seu microscópio e ver todos os ângulos do espaço discal, né? Então, esse aqui, olha, é um Gelp, só que a garrinha dele aqui embaixo, ele vai contornar o corpo vertebral. Ele foi desenhado para contornar o corpo vertebral. Essa altura aqui tem várias alturas de acordo com a profundidade da cervicotomia. Se a cervicotomia for profunda, você coloca o mais alto, né? Para atingir lá embaixo. Então, no seu campo, ao invés de ter uma lâmina, vai ter apenas um ganchinho que vai afastar as partes mole e só afasta no nível do disco. Então, você não precisa retrair muito longos colis e retrair a linha mediana. Então, ele evita a retração da linha mediana
e a gente, depois que começou a adotar aqui, praticamente não tivemos mais nenhuma lesão do nervo recorrente. É importante ter o afastador intersomático. Às vezes você não consegue usar o de caspa ou caspa quebra, você coloca aqui no disco, no espaço e afasta, né? E você consegue distrair o espaço. Então, faça a remoção do disco, toda a parte mole, e aqui a parte mais importante da cirurgia é a retirada do osteófito posterior. Às vezes, quando é só hérnia mole, tudo bem, você tira a hérnia, né? Uma hérnia extrusa mole, tudo bem. Mas sempre, além da hérnia, existe a doença, a artrose, né? Doença degenerativa que vai criando osteófitos e você tem que tirar esses osteófitos lá de trás. Ou DRI ou cureta, né? Tem um kit de curetas próprio para coluna cervical, que tem várias posições, tanto a posição da colher, quanto a posição do cabo, se é em baioneta, se é virado para um lado ou para o outro. Então, esse jogo de curetas para a coluna cervical é importantíssimo para quem opera cervical. Sempre abro o ligamento longitudinal, porque isso dá certeza de que nós estamos visualizando o saco dural, estamos visualizando lateralmente o manguito da raiz, né? E ao visualizar o manguito da raiz, nós colocamos um ganchinho, a gente tem um ganchinho próprio, que é um inspetor do forame, que ele vai nos mostrar que o forame está liberado, forame intervertebral. Então aqui, olha, a foraminotomia tem que ser feita. Não adianta só trabalhar a linha mediana, você tem que deixar os forames livres, entendeu? Muitas vezes acontece de você não trabalhar bem os forames e quando você coloca o queijo, você empurra fragmentos, tanto discais quanto ósseos para o interior do forame ou do canal. Então, esse jogo de curetas, própria cervical, as faquinhas para abrir o ligamento longitudinal são importantíssimas. Esse jogo de faquinhas também, você coloca por baixo do ligamento longitudinal e ela vai abrir o ligamento longitudinal e tem uma pazinha aqui embaixo que protege para não rasgar a dura mater. Mesmo aqueles pacientes que têm mielopáticos, mais idosos, em que a dura mater às vezes está colada no ligamento longitudinal, essas faquinhas, esses ganchinhos, eles fazem a liberação e separam a dura mater do ligamento longitudinal. Se for fazer uma corpectomia, o que eu faço é remover primeiro os discos adjacentes, faço a osteoftectomia, então é como se você fosse fazer uma dissectomia dupla. Então você faz uma dissectomia dupla e depois você tira o corpo, né? O corpo você pode tirar só a parte central, no caso da doença degenerativa, e se for no tumor, um cordoma, por exemplo, ou um tumor primário, né? O tumor primário você faz a corpectomia em bloco. Um tumor de células gigantes, por exemplo. Então, essa aqui é a corpectomia, né? Central. E a corpectomia em bloco, você primeiro tem que abrir o forame transverso, abre de um lado, você afasta bem o longus colis. Você pode usar um Kerrison e quebrar a parte anterior do forame transverso. E o pedículo, você pode usar um pequeno formãozinho e você quebra de cada lado o pedículo. Então, faz isso dos dois lados e aí você consegue fazer uma corpectomia. Vamos lá agora. A colocação do implante. Então, a primeira coisa é trabalhar os endplates. Então, a preservação dos platôs vertebrais é importantíssimo porque as pessoas, erroneamente, às vezes cureta muito o platô, achando que isso aí vai causar uma osteointegração. Então, quanto mais você enfraquece o platô, mais chance de subsides. Tem que tirar a parte mole do disco.
mas não mexer no platô. O platô é a segurança de que a vértebra vai se manter íntegra e não causar um subsidence. Faça a hemostasia antes, porque senão, quando você coloca o implante, depois fica difícil você fazer hemostasia, né? A distração, evitar essa distração exagerada, porque quanto mais distração, mais subsidence. Colocação do implante, né? E depois travar o implante, fazer a compressão de volta e travar o implante, né? Então aqui é a colocação de alguns níveis. O que é que a gente faz aqui quando você vai abordar múltiplos níveis? Isso é importantíssimo. Em primeiro lugar, sempre opere primeiro. Vamos supor que você tenha C4, C5, C5, C6, C6, C7, que é o mais comum, né? O nosso feijão com arroz dos múltiplos níveis. Escolha para abordar primeiro um nível mais crítico. Por quê? Porque às vezes você quer, por exemplo, você tem 5, C5, C6 no limite. Uma estenose grave no limite e você vai abordar o C4, C5, você faz uma distração, você pode provocar uma força axial no nível de baixo e descompensar e causar um infarto arterial naquele nível de baixo, que é o que já estava no limite. Então, sempre opere primeiro o nível mais crítico. Se for igual, não tem tanta importância, né? Assim, escolher qual é o primeiro ou o segundo, isso aí não vai... depende da sua tática. O que eu faço às vezes quando tem essa preferência, esse nível mais crítico, por exemplo, eu opero o nível de baixo, faço dissectomia, depois faço a dissectomia no nível intermediário, aí já coloco um queijo aqui e vou operar, e aqui eu deixo livre. Aí aqui eu já fiz a cirurgia, aí eu vou colocar esse pino aqui no de cima, aí eu opero de cima. E aí eu opero de cima, eu coloco o queijo aqui de cima e esse espaço está livre. Porque se eu colocar os queijos e for colocar outro queijo, eu não consigo fazer uma boa abertura porque já está travado embaixo. Então, sempre quando vai colocar um queijo em vários níveis, é preferível que você coloque um queijo com outro nível livre. Então, eu coloco um, depois outro e por último do meio. Tem gente que faz o contrário, coloca o do meio e depois o das pontas. Eu faço essa lógica aí de vou primeiro no nível mais crítico, se não houver níveis críticos iguais, faço as extremidades e depois o meio. Então, no fechamento, identificar pontos sangrantes, né? Pode não usar hemostáticos. Eu evito usar bisturi elétrico. Eu sempre uso somente bipolar e numa baixa voltagem, né? Uma baixa potência, entre 10 e 15. Por quê? Porque quanto mais cauterização, mais chance de lesar o recorrente. Mais de 2 ou mais níveis eu uso dreno. Nós fazemos antibiótico tópico, a vancomicina. Fechamos o platisma e a sutura a gente faz intradérmica com fio monocrio, né? Algumas dicas para prevenir a lesão do recorrente: evitar cautério, preferir bipolar, evitar a grande exposição, somente a coluna cervical baixa, só vai expor o que você vai operar. Desinsufle o tubo durante a cirurgia, cuidado na colocação do retrator, identifique os vasos tiroidianos inferiores e, se possível, né, se estiver disponível, o neuromonitoramento. Então, aqui, olha. Então, a grande consideração aí é você evitar a lesão do recorrente. A fluoroscopia ela é importante não só na confirmação do nível, mas também para você selecionar o tamanho do implante. Para você selecionar o tamanho do parafuso. Para avaliar a curvatura da placa. E para você ter noção da lordose cervical que você deseja. Então, a fluoroscopia é importante em várias etapas da cirurgia. Vou mostrar alguns casos aqui rapidamente, como a gente evoluiu no passado. Né? Então, aqui, olha, como a gente fazia antigamente. Uma doença dessa de múltiplos níveis,
A gente não usava nem queijo, né? Usava osso e uma placona. Nesses grávidos aqui, ó, vou mostrar a vocês, né? A gente chegou a fazer várias combinações de corpectomia, isso aqui. Chegamos a fazer corpectomia em vários níveis, que hoje é uma coisa que não se faz mais, né? Esse aqui é um caso interessante em que, aparentemente, um paciente tem uma doença de vários níveis, né? Ele tinha feito até uma pequena seringomelia aqui, pela compressão aqui em cima. E aí, quando você faz um estudo dinâmico, você vê que essa parte mais baixa, ela já está já anquilosada. Aqui, olha. Por isso que é importante o estudo dinâmico. E aí nos evita de fazer uma cirurgia maior. Olha como a gente resolveu esse caso aqui, ó. A gente fez apenas em 2 níveis. Se você reabre esses níveis que estão já anquilosados, é possível causar uma pseudoartrose. Já vi em alguns casos que você abriu aqui níveis que já estavam anquilosados, você causa uma pseudoartrose. E aí esses níveis podem luxar depois. Então aqui, olha, 2 níveis comum, né? Mais comum, uma incisãozinha pequena. Aqui um caso interessante, eu tenho até outro para operar, mais baixo, mas normalmente a compressão é aqui mais alta. E o doente causa disfagia, né? E ele acaba broncoaspirando. Então a primeira coisa que a gente fez foi quebrar aqui um osteófito e marcar o nível para a gente se situar. E aí foi removendo, né? Limpando parte a parte aqui, olha. Até tirar tudo. Olha o tamanho do osteófito. Gigante, né? Um caso interessante aí. Então aqui é o outro caso aqui de um nível, né? Tem 2 níveis, mas a doença mesmo está localizada nesse nível aqui. Doença sintomática. Olha aqui, olha. C6, C7. E aí a gente fez, que é o estudo dinâmico, né? Colocamos um case com trava só no nível. Outro caso aqui de vários níveis. Vou passar um pouco mais rápido. Em que a gente faz uma abordagem em vários níveis, né? Os casos são muito comuns, né? Esses casos de mielopatia com vários níveis. Então, há uma tendência nossa de, hoje, até 3 níveis, nós usamos só os cases standalone. Isso aí é uma segunda aula que eu daria hoje, mas estou vendo que pelo tempo aí. Esse aqui é um tumor, um cordoma. Eu acho que esse é um cordoma. Um cordoma. É um cordoma, esse é um cordoma, sim. Cordoma de C2, C3, C4, C5. Essa luxação aqui, pessoal, ele teve um trauma antigo, há 20 anos, e acabou fazendo uma fusão. Não tem nada a ver com a patologia. Então, é um tumor, C5. Aqui é um cordoma, né? E a gente fez uma corpectomia em bloco e tirou aqui, colocou um cilindro. Como um cilindro muito grande, porque a corpectomia foi em bloco, né? Esse aqui é um caso para placa. É o pós-operatório. Aqui níveis mais altos. Olha, uma hérnia C2, C3. Uma hérnia um pouco diferente, né? Mais raro de ver. Vou pegar esse caso também. Esse aqui é interessante, esse caso. Vou falar aqui um pouco desse caso aqui, olha. Uma hérnia C2, C3, C4, C5, C6, C7 com migração ascendente. Esse caso aqui, de um modo geral, o correto é fazer uma corpectomia. Por quê? Às vezes você quer fazer só uma dissectomia e na hora que você vai puxar esse fragmento, ele faz uma báscula aqui e acaba causando uma lesão medular e o dente sai tetraparético. Então, essas hernias extrusas com componente ligatório retrosomático, o ideal é você fazer uma corpectomia.
Esse caso aqui, como eu fiz com motorização, eu acabei só fazendo a dissectomia e consegui puxar o fragmento. Mas o ideal é você fazer uma corpectomia, né? Olha aqui o caso. Uma hernia imensa, grande, né? Pronto. Pessoal, teria uma segunda aula que é sobre subsides e mais casos, mas eu estou vendo aqui que acaba já ficando muito extenso, e aí eu posso me prontificar depois, na outra ocasião, a gente vê mais casos, mais detalhes, sabe? Nós te agradecemos. Acho que a gente Belíssima aula, viu? já foi 1h20, né, de aula. Uma aula anatômica mostrando desde o início dos preceitos da cirurgia o conhecimento do estudo anatômico. Isso é interessante, que nós temos estudantes aqui e nós temos residentes. O conhecimento do estudo anatômico é importantíssimo, você saber realmente aonde você está pisando, como você vai pisar e onde você deve progredir. Esses são preceitos realmente importantes, até o conhecimento do tipo de corpo vertebral em que nós temos, que são diferentes em toda a coluna, cervical, tóraco e lombar. Eu não vou me estender muito, talvez eu te pergunte algumas coisas, mas eu quero deixar os meus convidados à vontade, começando com o Wilson Faglione, certo? Professor Wilson, que faz em Belo Horizonte coluna, ele foi convidado realmente para fazer essa moderação e nós temos o grande prazer de ter o professor Wilson, já é um conhecido nosso de muitíssimas aulas, né? Então, professor Wilson, sinta-se à vontade com o professor Ronald. Certo? Está desativado o som dele aqui, Wilson. Pronto. Bom, boa noite, Ronald. Boa noite, Nazareno. Boa noite, colegas aí. Ronald, parabéns pela aula, como sempre. Muito boa, bastante com ilustrações excepcionais e também bastante didática. E aí eu queria falar só sobre alguns pontos e te fazer algumas perguntas bem básicas mesmo, porque eu acho que esse é o objetivo dessas discussões, a gente tem residentes, tudo. Primeiro, me deixou bastante feliz quando você falou sobre o lado que você acessa, que você escolhe para acessar quando você vai fazer uma cirurgia de via anterior, porque durante muito tempo eu acho que eu fui um pouco que lobo solitário no serviço onde eu trabalhava, porque existia uma regra nos serviços onde eu trabalhei, existia uma regra, não, se entra para a direita se você é destro, porque diminui o risco de lesão do laríngeo à esquerda, se possível, ou se você é destro, você entra pela direita. E a minha grande briga com os residentes é que exatamente essa. O que vai determinar qual lado que você vai acessar é a patologia, não é a sua preferência. O ideal é que você tenha habilidade para operar dos dois lados, saiba as questões anatômicas diferentes dos dois lados, mas o objetivo final é tratar o paciente. E se ele tem uma hérnia direita, é extremamente mais fácil você operá-lo à esquerda, por causa do corredor oblíquo. Então, assim, fiquei muito feliz. A primeira é uma constatação, você colocou uma tabela muito interessante sobre as alturas dos discos, né? E você falou exatamente da nossa... E isso era uma tentativa, na maioria dos casos, de colocar um cage mais elevado, porque com isso você abriria o tamanho do forame e faria já uma descompressão indireta das raízes, somente aumentando o nível, a altura do disco, colocando um espaçador mais alto. Só que isso vem a subscience, como você me falou, e uma coisa que aí já vem a pergunta, eu noto que em pacientes que a gente passa um pouquinho do ponto na altura, esses pacientes evoluem com uma cervicalgia posterior que incomoda bastante no pós-operatório. Eu acho que isso provavelmente é uma sobrecarga facetária, quando você aumentando demais o disco acaba sobrecarregando a faceta atrás, e esses pacientes evoluem com uma cervicalgia que acaba, você fez uma cirurgia brilhante, o paciente melhorou da mielopatia, melhorou da radiculopatia, mas ele vai ter a sensação que ele não foi bem tratado por causa dessa cervicalgia. O que você acha disso? Você vê isso e como é que você maneja esses casos? Porque às vezes a gente passa um pouquinho usa muito drill e aí acaba fazendo uma abertura muito grande, acaba colocando um cage maior para poder
para poder ficar melhor posicionado e acaba fazendo o paciente ter essa cervicalgia posterior. Primeiramente, obrigado, Wilson, por você estar moderando, é um prazer ter a sua capacidade. Em relação ao lado é aquilo mesmo, né? O lado é muito mais hoje pela patologia do que pela nossa habilidade manual. Em relação ao tamanho do queijo, essa é uma sequência, tem outra aula que é sobre subscience, escolha de implantes, novas tecnologias em queijo, mas é uma segunda aula que é extensa. Tem muitos casos também que eu discuto. Eu sempre coloco uma aula e vou colocando casos para discutir. Então, a escolha do queijo. Hoje eu só uso queijo de 5 ou 6. Jamais uso 7. Mesmo cabendo, eu jamais uso 7. O grande problema não é só a fusão. Às vezes a fusão é muito fácil de acontecer. A gente operava antigamente, né, sem nada, e teve uma fase que a gente fazia uma bolinha com metilmetacrilato, fazia um queijo com metilmetacrilato, colocava lá dentro e fundia, porque as bordas acabavam contornando ali o metilmetacrilato e fundia. Então tudo que você colocava acabava fundindo, né? Mas a preocupação não é essa. A preocupação é o seguinte: o subsinus é mais preocupante do que só a fusão. Porque o subsinus, ele vai cedendo, você vai perdendo a lordose. E aí vai se fotizando. E aí isso provoca a doença do nível adjacente. Então, evitar o subsinus é o nosso maior objetivo. Então, para isso, tem que escolher adequadamente o queijo. Então, onde é que tem mais força no platô vertebral? Na superfície. O centro do platô é mais frágil. Aquela cortical ali é mais frágil. As bordas são mais espessas, mais robustas. Então, o queijo tem que ser um queijo bem aberto, né? Quanto mais diâmetro tiver o queijo, desde que não invada o canal, obviamente, é o mais adequado. Então, queijos com diâmetro 16 são preferidos. Às vezes, antigamente, ficava com medo de colocar um queijo grande e usava de 12. Só que o 12 fica uma bolinha, né? Fica um peru em cima do pires, né? Ali fica desproporcional. Então, usa um queijo largo. Qual o macete para usar o queijo largo? É limpar bem o disco, para você não empurrar esses debris para dentro do canal. E se você colocar um queijo muito alto, você vai causar um estresse axial e aí afunda, né? E não só axial no corpo, mas também axial, um estresse nas facetas. E aí vem a dor, a cervicalgia posterior, né, facetária do pós-operatório. Então, a tendência hoje, eu usei muito queijo de 7, não uso mais, ou 5 ou 6. Deixa eu entrar um pouquinho nessa conversa aí. Eu fico me poupando, mas veja bem, eu vivi muitos anos, né, nessa minha formação, um serviço de neurocirurgia muito grande, que nós tínhamos uma média de 3.000 cirurgias por ano. Eu acho que dessas 3.000 cirurgias por ano, nós tínhamos entre 1/3 e 1/4 de cirurgias da coluna, certo? Com maior intensidade, claro, nós sabemos, da coluna lombar, mas a coluna cervical seguindo logo. Então, na nossa formação, a princípio, a gente começou a operar Cloat. A gente sabe que o segmento anatômico é o mesmo, você tem que aprender anatomia cervical, não tem outro jeito, entrar pela loja do esternocleido, fazer a incisão do platisma tentando longitudinal e dissecar o longus colli e lá realmente colocar os afastadores e fazer aquele buraquinho no meio da vértebra, né? Certo? E tentar trabalhar com esses afastadores intersomáticos, que o Claude tinha 2, né? Então, de repente, nós lá dentro da clínica, mesmo com um cirurgião habilidoso de coluna, ele começou a usar uma técnica tipo modificada do Claude com Smith-Hobson. Foi quando a gente começou realmente a trabalhar com os parafusos dentro dos corpos vertebrais usando os afastadores de caspa. Nós nunca tivemos problema em qualquer patologia da coluna em trocar de lado. Principalmente, como você diz, o importante é você saber se é esquerda ou se é direita, onde está a patologia. Mesmo na hérnia de disco cervical do lado direito, o afastador realmente você faz com o drill, dá para você entrar e tirar. Eu nunca operei pelo lado esquerdo, e olha que eu tenho muita hérnia de disco cervical operada. Certo? Muito.
Graças a Deus, todo mundo, os que não se deram bem não voltaram para reclamar, eu não estou sabendo, né? Então, eu vejo que o espaçador atual que a gente usa, quando é que a gente fazia a disseminação do platô? Quando nós usávamos, eu usei muito tempo, somente há pouco tempo eu estou usando, uns 2, 3 anos mais ou menos para cá, o espaçador bloqueador, que é uma maravilha. Então, eu não preciso nem desgastar platô de disco, porque realmente o 5, né, o Ronald, ele é praticamente padrão, né? Ele é praticamente padrão. Quando é que eu desgastava bastante? Para fazer o engavetamento modificado do Smith Robinson dos pedacinhos que eu tirava da bacia. Então, eu fazia uma fusão com o osso autólogo, deixando realmente, tirando o platô, desgastando para chegar um pouco abaixo e deixar o platô, o outro um pouquinho mais grosso, para ele assimilar, fazer uma ossificação. E assim a gente tinha realmente uma modificação daquele tipo de ossificação, realmente, do corpo vertebral. Tem algumas fotografias maravilhosas, 3 corpos vertebrais parecem um corpo só. Quer dizer, então, isso é importante. Quanto à estética, realmente, eu sempre procurei uma prega que tem no pescoço. O ruim é quando você tem que reoperar de novo, que é um pouco mais alta, aquela prega já não existe, porque a prega ela esconde bastante, né? Ela esconde bastante. O que eu ia te dizer mais? Eu ia te dizer algumas coisas. Sim, aí eu quero te deixar uma pergunta, antes de passar para continuar com o Wilson. Quando você tem 4 segmentos, certo? O que você faz nos 4 segmentos que você tem que operar? Você fusiona 3 e Hoje deixa um sem existe um fusão. conceito que é as construções híbridas. Hum? Existe um conceito que se chama as construções híbridas. Certo. Você pode fazer essa forma híbrida de várias formas. Tem colegas que operam 4 níveis com Usando. queijo standalone. Eu já fiz uma vez no doente que era de SUS, não tinha queijo tirado em placa. Eu operei 4 níveis com enxerto. Coloquei um coleiro e deu tudo certo. Só enxerto. Mas o que é que eu faço hoje? Eu coloco uma placa em 2 níveis, coloco os 4 queijos e coloco uma placa em 2 níveis de baixo. E deixo os 2 níveis de cima sem placa. Porque você moldar uma placa de 4 níveis é uma trabalheira muito grande. Uhum. Então não deixo o standalone, não. Eu tenho Eu tido... tenho usado alguns casos, depois eu vou mostrar isso aí se tiver oportunidade, híbrido da seguinte forma. Colocar C6, C7 um queijo e C5, C6 uma prótese. Porque C6, C7, você usar uma prótese C7, eu acho que é desperdiçar um produto, porque C6, C7 é um nível mais de menor mobilidade, é um nível mais de estabilização. Então, ali você coloca um queijo. C5, C6, que é o nível de maior mobilidade, esse você tem que preservar. Então, se você acreditar na tese, né, da prótese, então seria conveniente colocar ali na prótese C5, C6 e C4, C5, se for o caso, né? Então, essas construções híbridas são muito comuns, porque a gente passou a usar cada vez mais a coluna cervical via anterior, né? Uhum. Obviamente que tem casos também que, às vezes, é uma doença muito grave, em idosos, eu às vezes faço via posterior. A via anterior em idoso de múltiplos níveis, ela tem seus problemas, né? O idoso é muito suscetível à disfagia. Então, você vai operar um idoso com vários níveis pela frente, tem que lembrar que o idoso causa disfagia e causa também disfonia. E aí ele broncoaspira no pós-operatório. Eu tenho tido muita sorte, porque realmente eu não tenho pego assim na cervical muitos níveis para fazer. Então isso é muito bom, né? A gente tem que dar graças a Deus, certo? E operar. Mas dos que eu tenho, por exemplo, operado, eu tenho 2 pacientes graves operados, um que veio na cadeira de roda, operei com monitorização, ele tinha 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Eu fusionei
3-4, 4-5, 5-6 e descei o 2-3 sem fusão. Esse cara caminha, fiz uma dissectomia só. Esse cara caminha normalmente hoje em dia. Ele não caminhava mais, era paraparético, não conseguia caminhar. Tem um outro também do mesmo jeito, fusionado, só as basais, né? As últimas, e a outra em cima eu deixo sem fusão, só na dissectomia. Esse tinha distúrbios, inclusive, para ficar em pé, era fraca as pernas, não cruzava a perna. Hoje ele cruza as pernas, faz tudo. Quer dizer, eu tenho deixado os 3 espaçadores cervicais e deixo um sem fusionar. Eu não sei o que é que você acha. Você é um especialista nisso daí. Você, Wilson, A claro. questão é o seguinte, por que é importante fusionar? Porque é o seguinte, tudo bem que você descomprimiu, fez a descompressão neuroradicular e aí você tirou a clínica do paciente, né? E alarguei o canal, né? Aliviou a radiculopatia. Mas aí vem o seguinte, se você não fusiona, deixa um nível sem fusão, sem enxerto, vai colobar aquele nível e ele vai colobar em cifose. Isso aí propicia uma maior tendência à doença adjacente do nível superior. E, além disso, vai estenosar o forame novamente. Então, a gente tem um problema na mielopatia cervical, na doença cervical, que é a doença da raiz C5, né? Então, quando você opera vários níveis, você pode deixar vulnerável a raiz C5. Tem várias teorias aí para a doença de C5, né? Síndrome de C5. Então, você acha que eu tenho que me resguardar para esperar esses 2, que eles vão voltar lá? Se você coloca... Tem um que tem mais de 10 anos, mais de 15 anos tem um, e o outro tem uns 2 anos, mais ou menos 3 anos. Mas aí, hoje em dia, coloca queijo em todos. Uhum. Mas retrodese todos os níveis. Não só para restaurar a lordose, mas manter o forame aberto. Tem sentido, certo? Doutor Wilson, quer continuar? Quero, eu tenho mais 2 perguntinhas. Outra, só concordar com o Ronald também. Eu acho que, por mais que seja bastante confortável para o cirurgião fazer uma via anterior, e eu acredito que, do ponto de vista de pós-operatório, a via anterior costuma ser muito melhor do que a via posterior, mas isso tem exceções. E acho que a maior exceção são múltiplos níveis em idosos mesmo, porque eu até... nos pacientes idosos que a gente faz via anterior, eu chamo atenção para muito cuidado na hora de liberar a dieta para esses pacientes, porque a gente já tive complicações que foram seríssimas, porque pacientes que broncoaspiraram. Então, eu acho que a via posterior, em múltiplos níveis, em pacientes idosos, eu acho que, na minha opinião, acaba sendo ideal. Até porque o paciente não vai ter um tempo muito grande para ter uma deformidade em cifose, e existe a possibilidade de você artrodesar também, via posterior, e as vias anteriores, principalmente as corpectomias multissegmentares, têm um risco que não é desprezível, então eu prefiro fazer. A pergunta que eu tenho é o seguinte: você falou das hérnias discais baixas, que graças a Deus elas são mais raras, C7T1, e a via anterior, às vezes, depende muito do fenótipo do paciente, né? Às vezes, pacientes com pescoço mais curto, com fúrcula external muito alta. E aí, claro que tem saídas cirúrgicas para isso, né? Inclusive esternotomia em alguns casos. Mas a minha pergunta é se você acha que tem ainda espaço para técnica de Scoville, por exemplo, via posterior nessas hérnias baixas. No caso, obviamente, só de radiculopatia, só com radiculopatia, não mielopatia, mas que ele tem uma hérnia de disco C7C1, C7T1, bem lateralizada, tem uma anatomia desfavorável para a via anterior, se você acha que tem espaço ainda para fazer uma abordagem foraminal via posterior. Com certeza. Óbvio que eu sempre prefiro a via anterior. Claro. Mas se for uma situação em que um paciente com o pescoço curto, uma hérnia C6, C7, você não consegue acessar pela frente. Então, ao invés de fazer uma abordagem, né, anterior com esternotomia, vai ter que chamar uma equipe de torácico, de cardíaco, é melhor fazer uma radiculotomia por trás. Uma vez eu fui assistir aquele cara lá no Chile, né, Álvaro Dowling, que é um cirurgião experiente de endoscopia,
e tinha uma senhora com a hérnia C6, C7, uma velhinha de 80 anos, e eu tive a oportunidade de examinar ela no pré-operatório, uma dor violenta radicular. E ele colocou, ele tem uma cadeira, parece uma cadeira, aquela cadeira de massagem. Ele colocou a paciente na cadeira de massagem com o rosto no repouso, assim, na ferradura. Fez uma seleçãozinha na senhora, e com anestesia local, ele fez cordoscopia e uma foraminotomia. Resolveu a parada. No outro dia, ele deu alta no mesmo dia para casa. No outro dia, a senhorinha foi lá, a gente viu essa paciente. Ela estava sem dor nenhuma. Ele fez só com anestesia local, com endoscopia por trás. Então, assim, lógico que a via posterior, a foraminotomia, tem que estar na nossa armamentário cirúrgico. Ronald, no caso da monitorização, você falou bastante da monitorização dos nervos laríngeos, né? E claro que é bastante importante, mas nos casos dos pacientes com mielopatia, e eu acho que é uma pergunta mais para os residentes e para os estudantes também, como é que você faz? Como é que é a sua prática? Você já posiciona esse paciente já monitorizado? Você já viu o paciente cair o potencial só no posicionamento? E se você pede também para o colega ficar de olho no plexo braquial. Eu tenho uma preocupação especial com os nervos, já que eu faço nervo periférico também. Eu acho que isso é de suma importância para mim, porque me deixa mais tranquilo, porque é bastante... A tração não é uma tração pequena, e a gente sabe que quando a gente faz aquele tipo de tração, a gente coloca um estresse nos elementos superiores do pléstico, principalmente na raiz de C5, né? Que não é pequena. Então, acho que a monitorização ela nos ajuda nisso também, né? Nos deixar mais tranquilo quanto à tração do ombro, né? Para a radioscopia. Eu tenho a oportunidade aqui de ter com facilidade monitorização. Quando eu comecei a vir a trabalhar em uma pessoa, eu chamava o Ricardo Ferreira, né? Que é um dos pioneiros lá de São Paulo, ele vinha fazer. E aí a gente acabou treinando um neurofisiologista que já tinha aqui, Alberto Campos, e ele já trabalha aí uns 15 anos com motorização. E tem essa facilidade, né? Os convênios aqui autorizam e eu sempre procuro fazer na mielopatia, até por segurança. E o que eu tenho poupado no nervo, eu estou desenvolvendo uma faixa que você coloca no ombro e ela pode soltar e prender na mesa, para você só usar na hora do raio-x. O anestesista mesmo trava. E aí você, depois da cirurgia, relaxa, né? Para só tracionar na hora do raio-x. E assim, o raio-x são poucas vezes que você vai usar, né? Você, no que localizar, bater o raio-x para localizar, depois você faz o raio-x final para ver a posição dos queijos. Professor Cléciton, vamos abrir um pouco a sua posição como moderador para as perguntas ao professor Ronald. Tem o microfone? Alô? Alô? Agora sim. Me ouvindo bem? Tá, todo mundo está ouvindo bem. Doutor Zarena, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com o Ronald e com o Wilson, tá? Então, Ronald, eu vou insistir um pouco mais com a questão da acesso via posterior. Acho que a aula foi muito boa, bem didática. Eu discuto muito com os residentes em relação a isso. Sou preceptor dessa área na São Marcos. Que eu acho que a aula boa para residente tem que ter muita figura, imagem 3D e muito pouco escrito. A gente tem que falar mais do que escrever. De uma coisa, eu trabalho em um hospital, além do São Marcos, é um oncológico, um hospital onde eu faço a cirurgia degenerativas. E eu pego muito esse perfil de pacientes, paciente idoso, com múltiplos níveis, desde pacientes com pouca sintomatologia até casos bem avançados de doença que a gente acaba optando por nem fazer nada, porque o nível de sequela é muito grande em relação a isso. Quando o senhor opta por fazer o acesso por via posterior, nas laminoplastias, por exemplo, existe alguma técnica que o senhor prefere entre as várias possibilidades que existem? Qual a sua experiência em relação a isso? Eu fui residente do Dr. Clemente, né? Clemente desenvolveu uma técnica que era a arcopistectomia. E você tirava o ligamento interespinhoso, deixava o supra, e você fazia uma pequena laminectomia
da bordinha das lâminas. E você ganhava um espaço muito grande. Então, foi uma técnica que usou muito tempo e relativamente simples, né? De fazer. E aí, no idoso, eu faço algumas opções. Eu faço laminectomia, simples, sem nada. Posso fazer em alguns casos, quando é uma doença focal. Às vezes tem uma mielopatia por doença focal. Então, resolve só com a pequena laminectomia. Eu gosto da laminoplastia, mas ultimamente eu tenho tido mais facilidade com a artrodese mesmo. Eu acho mais fácil até hoje em dia fazer artrodese, porque depois que você pega a mão nos parafusos da massa lateral, né? A única dificuldade mesmo é aquela parte mais de baixo. É colocar um parafuso perpendicular em T1. Né? Aí eu pulo C7. Então, por exemplo, uma doença normal, né? Assim, C3 a T1, que é uma abordagem muito comum quando você vai por trás. Coloca o parafuso na massa lateral C3, C4, C5, C6, pula C7, porque se você botar um parafuso C7 fica difícil de você fazer uma construção, e vai no perpendicular de T1. E aí você fez uma boa abordagem. Às vezes você vai até C2, né? Às vezes tem aquelas abordagens mais graves, você vai de C2 a T2. Mas uma abordagem padrão é você usar de C3 ou C4, dependendo do nível da doença, até T1. E não é complicado de fazer, é tranquilo. E às vezes eu prefiro no idoso, porque realmente o idoso com múltiplos riscos pela frente sempre tem um probleminha no pós-operatório de disfagia. E eu deixo, já passo até sonda no idoso, passo sonda na lateral antes, e já deixo de dieta zero no pós-operatório. Você tem usado sempre nos teus pacientes com mielopatia cervical grave, em vários segmentos, obrigatoriamente você opera eles com monitorização? Hã? Opera. Sempre que possível, né? Cleston, eu vou pedir licença só para eu fazer só pegar um gancho você me desculpa. Fique à vontade, vocês dois estão aí trocando figurinha, pode ficar. No caso, Ronald, o que eu às vezes eu acho que pode ser uma possibilidade. Eu também tenho a dificuldade. C7 é uma vértebra difícil da gente colocar parafuso via posterior. Às vezes, quando é possível, o que eu costumo fazer é a gente colocar realmente eu costumo fazer um transarticular em C7T1. Eu faço massa lateral de C3 e faço um transarticular de C7 a T1. Porque ali a gente já não tem mais vertebral, que pode ser o risco do transarticular. Eu acabo bloqueando a transição, que é um problema, a gente parar às vezes em C7, e consigo adaptar uma haste. Não sei o que você acha, que é uma possibilidade também. Eu já fiz um caso não transarticular, mas um caso em que eu fiz C7T1, coloquei duas hastes maiores e depois coloquei dominó para articular com a parte de cima. Eu fiz isso também. Mas eu prefiro mais, para facilitar e ficar mais rápido a cirurgia, pular do C7. Não vai interferir nada. Eu costumo fazer aqui, nesses pacientes assim, faço laminoplastia. Normalmente eu faço single door. E eu costumo utilizar mini placas de fechamento de crânio em algumas situações. Lógico que alguns pacientes têm inconveniente, porque dependendo da qualidade dessa mini placa, você pode até ter uma certa deformidade depois no pós-operatório, já não encaixa de forma correta. Mas a maioria desses pacientes eu tenho me saído bem. Nesses que vêm com a transição, eu costumo fazer essa que o senhor acabou de citar, Dr. Ronald aí. Costumo realmente fazer o dominó, né, o dadinho, que a gente costuma chamar aqui, encaixar isso e estender um pouco mais para T12. E até T3 já tive um caso que eu tive a infelicidade de ter que estender um pouquinho mais em relação a isso. Sim, a aula é basicamente degenerativa, mas eu acho que eu posso puxar um pouquinho para o lado do trauma também, né? Que os meninos da residência costumam ver também. Nessas fraturas da transição cervical, eu vi que o senhor falou quando vai usar um disco nessa região, ser um pouco mais complicado e tudo mais. Nas fraturas de transição cervical, o C7T1, o senhor costuma fazer um acesso puramente anterior ou alguma coisa combinada? Ou isso não tem uma regra, vai depender muito do tipo de fratura que o paciente venha a ter?
Não tem regra. Eu não advogo o 360, não. Eu muito contente muitas vezes só com a via anterior. Eu peguei até recentemente um caso, eu fiz o 360 no Alicite recentemente. Eu fiz uma corpectomia, depois reforcei por trás, né, que seria uma autoestabilidade, né? Mas às vezes até num trauma mais simples, só mesmo com a via anterior eu resolvo. Eu opero muito a via posterior também, mas eu não sou muito eu não advogo muito essa abordagem sequencial não para trauma, só se for um trauma altamente estável, né? Mas um trauma simples, uma luxação simples, só pela frente mesmo. Não, eu concordo. Eu acho que assim, a grande maioria dessas fraturas você consegue resolver por via anterior. Se o externo permitir e tudo, a altura for boa, eu acho que são poucos os casos que fazem isso. A pergunta mais para uma questão ilustrativa para os residentes, que sempre me perguntam isso. Tem um autor ou outro que vai dizer que na transição você tem que fazer uma 360 para gerar mais estabilidade, já que é uma zona de transição. Mas eu também advogo dessa forma. Então, residentes, alguém? Nosso R5, Felipe Marinho, está aí? Deixa eu abrir aqui o microfone do meu residente. Felipe Marinho, alô? Felipe Marinho? Aí, Felipe, alguma pergunta? Agora sim. Tá bem. Obrigado, viu, doutor Ronald, pela belíssima aula, assim, foi muito bom, assim, passo a passo e tudo. Obrigado aos moderadores, já fizeram boa parte das dúvidas, assim, que eu estava até. A principal que eu sempre fico é em relação a nesses múltiplos níveis, assim, quando eu decido, assim, vou abordar aqui por via anterior ou aqui eu decido por via posterior, se tem um risco de instabilidade, se quando eu decido por via anterior em múltiplos níveis, geralmente assim, acima de 3, se eu complemento com colar cervical também esse paciente, ou só a artrodese cervical anterior vai ser o suficiente, me dar uma garantia de estabilidade. Essa é geralmente a dúvida que eu fico assim em termos práticos. Obrigado pela pergunta. De um modo geral, eu faço hoje tudo standalone com cage. Então, 3 níveis, uso cage nos 3. Isso dá muita estabilidade. E, obviamente, a via anterior. Quando é que eu usaria uma placa? Quando for necessário corrigir uma cifose. Tem a cervical, você usa a cifose. Então, de eleição, a via anterior. Quando eu penso em usar uma via posterior? Um paciente mais idoso, ou em múltiplos níveis, do idoso, que eu prefiro ir por trás, ou às vezes o idoso num nível simples, que você só resolve com a anatomia, não precisa fazer uma cirurgia maior. E se você tem lordose na cervical, isso aí facilita você a ir por trás. Se tem cifose, obrigatoriamente, você precisa corrigir a cifose e o ideal é que vá pela frente. Você pode corrigir a cifose por trás? Pode, mas é mais complicado. É melhor usar a via anterior para corrigir a cifose. Essa é mais ou menos o algoritmo. Em relação a colar cervical, eu não uso colar cervical praticamente para nada. Eu só usei nesse caso aí, que eu coloquei 4 cages no ano passado, né? Queijo não, 4 enxertos de bacia, sem nada, que eu usei um colar cervical. Mas eu peço ao paciente para, no pós-operatório, ele evitar ficar forçando a flexão. E o que é que eu faço? O colar cervical ele é danoso, porque essa mobilidade leva a atrofia muscular. O doente acaba, daqui 2 meses de colar cervical, o pescoço está bem fininho. Nem aquelas a gente vê aquelas figuras Africanas. Africanas, né? Começar a afinar o pescoço. Então, e sempre recomendar para o paciente fazer exercícios isométricos na coluna cervical, no pós-operatório. Manda ele forçar aqui, olha,
a flexão contra a resistência, extensão, né? Os 6 movimentos. Rotação, lateral, flexão anterior, extensão. Manda fazer muita isometria. Entendeu? No pós-operatório, manda o paciente fazer exercício isométrico para fortalecer a musculatura. E só pede para ele não ficar forçando a flexão, para não causar um pulo alto do cage. Não precisa de colar. Então, Wilson, você tem algum dos teus residentes aí, Wilson? Estimula Eu aí. acho que tem alguns. Eu dar uma olhada aqui se eles já não nos deixaram. Pedro Jorge é teu residente, não? Não. O Reginaldo Rodrigues é teu residente? Não, eu acho que o Matheus Henrique é. Matheus Henrique está aqui ainda. Vamos lá, Matheus Henrique. O Israel é o residente mais velho também. O Israel residente... chegou agora. Estamos aí, ó. Pelo menos abriu. Israel, tá na área? Se eles tiverem alguma pergunta aí. Israel? Alô? Alô, Israel? Está aberto seu microfone. Opa! Estão tímidos. A sua câmera, para a gente lhe ver. Tá de pijama já, hein? Então, põe só da cabeça para cima. Tem que lucrar, rapaz. Quando a gente traz pessoal importante, tem que lucrar. Mas disso, enquanto isso, eu vou te fazendo uma questão. Quando você prepara um paciente, mesmo você não esperando que ele tenha uma doença inflamatória, e que você sabe que hoje em dia a cirurgia, isso aqui eu estou criando, certo? A cirurgia, você precisa ter tudo preparado antes, ter pedir tudo para estar tudo na sala, porque hoje em dia não vem mais para a sala aquilo que você não pediu, não é isso? Certo? É verdade. Então, o que você faz? Você abre, você não consegue nem colocar o parafuso no corpo vertebral. E ele começa realmente, você toca nele, ele é que nem manteiga, tem uma doença inflamatória. Você sabe se você já tirou o nível de cima. Tirou o nível dele, o de baixo ele vai desarrumar. E aí? Eu não entendi. Colocar um parafuso ou colocar um queijo? Não, você não vai conseguir colocar parafuso nele, que ele está mole. Ele nem entra o parafuso distrator do caspa, nem entra. Ah, quando entra o parafuso do caspa? Ele nem entra o parafuso do caspa. Aí você já fez a dissectomia em cima dele. Já tirou o disco de cima. Vai mole lá embaixo. Então, quando você não consegue colocar o parafuso de caspa, você tem que usar o afastador intersomático, né, de Smith-Robson. Sim, mas aí você, se botar o intersomático, ele faz um rasgo bem na frente. Não, você coloca o intersomático nos platôs, né? Há muitos outra coisa que você pode fazer também... Eu tive um caso desse que eu não consegui. Quando eu coloquei o afastador, o parafuso primeiro não entrou, tentei colocar o intersomático, o corpo abriu bem no meio. Então eu tive que... Não, eu estou falando do afastador intersomático, não de caspa, o de Smith-Robson, que é aquele que você entra... O do Smith-Robson, ele rasgou o corpo vertebral no meio. Outro macete é o seguinte, é você, por exemplo, então, você coloca a cureta. Eu tive que fazer o quê? Eu tive que ir na bacia do cara, tirar um pedaço de osso e moldar um corpo vertebral dele, com o de baixo e com o de cima. Entendi. Quando você tem essa dificuldade e você não tem um afastador de Smith-Robson, você pega uma cureta maiorzinha, entra ela desse sentido e você roda. Aí você faz uma distração, você vai operando do lado de cá, do espaço. Aí depois você muda a cureta de lado e opera do lado de lá. Uma cureta, você faz isso. Sim, mas nesse caso, o corpo vertebral foi embora. Não tinha corpo vertebral. Tem uma osteoporose muito grave, né? Israel, você está com a bola agora, bate o centro aí, a bola é sua. Opa, estão me ouvindo? Estamos. Fala, mineiro. Então, assim, eu acho que, igual o Felipe falou, eu acho que as principais dúvidas aí foram sanadas, principalmente na discussão. Acho que é uma coisa que, às vezes, a gente fica na dúvida mesmo, a questão da abordagem cirúrgica, por onde abordar, né? Direito ou esquerdo, mas igual o Dr. Wilson falou, isso sempre é discutido, né? Essa questão na verdade, que você tem que tratar a patologia do paciente. E, assim, eu acho que
não tem muito mais dúvidas, não. Foi muito boa a aula. Parabéns aí, doutor Ronald. Obrigado, Zé. Obrigado, Israel. Márcio, você está aí, o nosso R3, está ali doido para fazer uma pergunta, eu estou vendo. Vamos, Márcio, vou abrir o seu microfone. Abriu? Vamos, Márcio. Estamos escutando. Está no HUT, está de plantão, né? E aí, foi sair a câmera? O que foi, Márcio? Oi, tá escutando? Escutando, nós estamos. O que foi a câmera? Oi, melhorou? Melhorou. A câmera sumiu. Monte a câmera aí. Aí, Márcio, isso mesmo. Voltou agora? Voltou. Então, doutor, eu tenho uma dúvida. Numa situação, tá conseguindo ouvir? Tá escutando bem. Oi? Pronto. Numa situação, um paciente vítima de traumatismo raquimedular cervical, que resultou numa síndrome medular central, né, com contusão medular, a ressonância e evidência também de uma hernia cervical traumática. Diante dessa situação, o que é que o senhor acha melhor? Operaria direto ou poderia aguardar 3 meses para repetir a ressonância, esperar esfriar em processo inflamatório para se pensar em corrigir essa hérnia cervical traumática? Então, os pacientes que têm uma estenose do canal cervical com mielopatia e descompensam por uma queda, é muito comum, né? Faz uma síndrome de Schneider, né? Síndrome centromedular. Tem uma tese que é a seguinte: você deveria esperar passar a fase aguda para depois abordar. Aí eu acho que é uma tortura para o paciente. Deixar um paciente que já está tetraparético, já está no leito de UTI, ele espera uma cirurgia 2, 3 meses, o que é que eu faço? Eu opero logo e já libero ele para a reabilitação, que já venceu essa etapa da vida dele, né? Então, ele vai ter que operar o posterior. Então, o que a gente faz é já operar para ele se reabilitar o mais precocemente possível. Entendi. Muito Tá bom, bem. então. Obrigado. Bom, os nossos agradecimentos vêm, sinceramente. Dr. Ronald, conte conosco aqui, estamos ao seu lado. E os meus agradecimentos aos 2 moderadores, Dr. Wilson, sempre pronto, colaborando com a nossa reunião, Dr. Cleston, sempre no tratamento dos nossos pacientes com lesão de coluna. Quero agradecer, deixar essa oportunidade, certo? Toda de agradecimentos a você, Ronald. Muito obrigado pela sua participação. Eu fico feliz também pelo convite. Eu agradeço a discussão para outras aulas, se for o caso. Agradecer a Cleston e ao Wilson pela brilhante moderação e também a participação dos residentes, embora eles aí trabalhando em plantão, mas estão aí ativos assistindo. E Só uma pergunta para o interesse de fazer cirurgia de coluna, qualquer aperfeiçoamento posterior, reforço esse nosso fellow aqui, João Pessoa. Tá certo. Boa noite a todos. Vamos pensar nisso. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Clécio, tem uma pergunta a mais? Eu ia perguntar só para o Wilson, né? Essa camisa do Corinthians atrás de você, nós estamos sofrendo bastante ultimamente, né, cara? Nem fala. Nem fala do Timão, nem fala do Timão. Estamos tranquilos, já ganhamos bastante na última década, eu estou sossegado. Eu tenho mais uns 10 anos tranquilo aí. É só sofrimento, só sofrimento. Vamos sofrimento. Nós chegamos lá. Um abraço para vocês. Eu estou encaminhando hoje. Obrigado. O certificado de vocês vai pelo WhatsApp, logo, tá? Muito obrigado, hein? Obrigado, Nazareno. Obrigado, Clécio. Obrigado, Ronald. Na próxima semana vai ter o doutor Igor Facchini falando sobre tumores nas crianças supratentoriais. Tumores supratentoriais nas crianças. Vou ver se alguém lá, acho que talvez o Lucas Alverne queira moderar com ele, entendeu? Tem uma moderação com a nossa neurocirurgiã pediátrica aqui. Muito obrigado para vocês. Boa noite. Boa noite.